Levanta, 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 e seja a mulher mais que chame. Levanta, 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 e seja a mulher mais que chame. A mulher mais que chama, ela canta, adora e ora. A mulher mais que chama, ela é linda de dentro pra fora. É de Deus, é de fé, é virtuosa, é abençoada, é vitoriosa. Teu valor muito excede de finas joias. É de Deus, é de fé, é virtuosa, é abençoada, é vitoriosa. Teu valor muito excede de finas joias. Bom dia, com muita alegria. Graças a Deus, nós aqui com mais um programa Mulheres que Vencem na Graça do Senhor Jesus. É uma honra para nós estar aqui todos os sábados, adentrando no teu lar, vocês que estão ligados conosco aí. Isso é uma honra para nós, porque sempre nós temos algumas informações valiosas, básicas, bate-papos, onde sempre vai acrescentar nas nossas vidas alguma coisa de valor. E hoje a nossa mensagem, a mensagem de Deus para você, que está lá em Provérbios, onde o Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que nós podemos entender com esse versículo bíblico? Nós podemos entender que quando nós temos temor a Deus, Ele cede para nós a sabedoria dEle, que é o que nós precisamos. Do jeito que hoje nós estamos num mundo onde tudo está se dificultando, todas as coisas estão se dificultando, e tanta violência, tanta corrupção, nós precisamos constantemente da sabedoria de Deus para que nós possamos viver sem nos contaminar, assim como Noé viveu ali naquele lugar contaminável, ele viveu ali sem se contaminar e ali ele alcançou a salvação, tanto dele como da família dele. Quer dizer, ele teve a sabedoria de Deus e nós precisamos da sabedoria. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer? Temer a Deus é respeitar a palavra do Senhor, é obedecer a palavra do Senhor. E hoje, no nosso primeiro quadro aqui, é o quadro de Mulher para Mulher, nós temos aqui a Isabel com a Jucinete, onde eles estiveram conversando um pouquinho aqui sobre a violência contra a mulher. Vamos conferir esse momento. Bom dia! Estamos aqui hoje com a nossa amada Isabel Silveira. Ela é superintendente estadual de política para mulheres. Hoje nós estaremos falando de um tema das muitas vezes até polêmico, sobre a mulher. Nós colocamos como tema, mulher, não se cale. Bom dia, Isabel. Bom dia, irmã Jucinete. É sempre uma alegria estar aqui nesse programa importante das Mulheres que Vencem na Graça. Um trabalho que eu tenho acompanhado em muitos anos e realmente você, mulher que está nos assistindo e homens também, sempre recebe informação e bênção. Que bom contar com a sua participação. Isso. E hoje nós vamos estar falando, Isabel, sobre a violência contra a mulher. Olha, você me relatou algo assim que me deixou assim, vamos dizer assim, é algo da palavra do Senhor, quando diz assim que o homem, ele deve amar a sua esposa, né, como Cristo amou a igreja. Verdade. E não só falando da mulher cristã, mas da mulher em geral. Da violência que essa mulher tem sofrido dentro da sua casa. Verdade. Então eu quero que você fale um pouquinho sobre essa questão da violência contra a mulher. Você sabe que o Brasil, há muito pouco tempo, colocou a mulher em situação de igualdade com o homem. A nossa Constituição antiga, antes de 1988, dizia que as mulheres eram semi-incapazes, quer dizer, não tinham capacidade, junto com retardados, crianças e índios.
e o homem era o cabeça de casal. E ele matava essa mulher para lavar a honra. Então ele podia, por exemplo, chegar em casa, mesmo que ele tivesse traído essa mulher, tivesse outras mulheres, ele poderia. Mas se ele chegasse em casa e suspeitasse de algo, a nossa Constituição permitia que ele matasse essa mulher para limpar a honra, ele não ia preso. Em 1988, com a Constituinte, né, que vai fazer 30 anos o ano que vem, é muito pouco tempo. 1.500 mulheres foram no Congresso Nacional, chamado Clube do Batom, e exigiram mudança na Constituição. Nós não somos semi-incapazes, nós somos capazes, nós estamos no mercado de trabalho, nós precisamos ser respeitadas. E aí a Constituinte coloca lá a Constituição de 88, somos todos iguais perante a lei. Porém, durante esses séculos, onde o machismo cultural ele impera contra a mulher, nós somos ainda a segunda linha. Numa reunião de homens, quando você dá a sua opinião, muitas vezes você é motivo de chacota. Ou então se referem a você a uma flor no jardim, uma linda flor no jardim, o que você fala dá risada. Quer dizer, é uma forma de elogiar, mas ao mesmo tempo de diminuir sua participação. Por que uma flor no jardim? Você está numa reunião, você tem suas opiniões e você quer participar de forma igualitária. E o que acontece no Brasil? No Brasil, saiu há 15 dias atrás a pesquisa do IPEA, onde ele já era o quinto estado que mais matava mulheres no Brasil, passou para terceiro. Nós aumentamos o número de mortes dessas mulheres e não tem classe, não tem raça, não tem cor, não tem nada. A violência, ela perpassa todos os níveis. E muitas vezes a mulher de um nível socioeconômico melhor, ela não aparece porque ela tem às vezes um recurso para um táxi, ela corre para a casa de alguém. A mulher pobre, ela não tem esse recurso. Então todo mundo pode achar que a violência é só na classe baixa. Não é verdade. Nós tivemos essa semana a esposa do ministro do tribunal que denunciou violência doméstica. 3 dias depois ela vai e retira a queixa. Por que ela retira a queixa? Porque a pressão em cima dessa mulher é muito grande. Você vai prender o marido, seu marido, o pai dos teus filhos. A igreja, muitas vezes, né, fala, você não pode denunciar, você tem que ser submissa ao homem. Então, até essa questão, Isabel, sobre essa submissão. Muitas mulheres cristãs, vamos dizer assim, é um entendimento de uma certa forma distorcida. Porque a palavra de Deus, eu sou uma mulher cristã, sou pregadora, sou obreira da graça, e a palavra de Deus é muito clara. Diz assim, mulheres, vocês devem se submeter aos seus maridos, e maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, se esse marido ama essa mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida dele por ela, esse marido merece você ser respeitado. Essa submissão, é submeter no sentido de conversarem, de não terem aquela independência, que a mulher também tem uma necessidade, uma independência muito grande. Então a palavra de Deus fala, você se submeta, converse com ele. Agora, se seu marido, ele não está na palavra de Deus, ele não te ama como Cristo amou a igreja, você tem que denunciar. E não retire a queixa. A moça de Campo Novo, há 3 meses atrás, ele cortou as 2 mãos dela com as facadas, deu umas retalhadas no rosto, picotou ela inteira com a faca e ela sobreviveu. Ela perdeu as 2 mãos. Não sei se vocês acompanharam isso na mídia. Essa moça disse que ela já tinha ido fazer várias ocorrências e foi lá e retirou. Porque depois a mulher acha que ela vai mudar, a mulher acha que ela é a culpada, porque nós somos educadas assim, que a culpa é sua. O ovo não estava mole, a roupa estava mal passada, apesar de você trabalhar fora, você tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, e se você não fizer tudo certinho, você é culpada. Acontece que ele mora na mesma casa que você. Nos países onde os homens ajudam a limpar a casa, a fazer a comida, a cuidar das crianças, onde esse machismo não é violento dessa forma, eles são muito mais felizes. Porque o machismo também atrapalha o homem. O machismo, o homem tem que ser bom de cama, ele tem que ser o bom financeiro, ele tem que ser o inteligente, ele tem que estar por cima. E a gente sabe que na nossa sociedade não é assim. E quando ele fracassa e ela faz um comentário, você não é de nada, ou você não está conseguindo manter a casa, e você não é o marido, ele explode. Explode porque nós educamos nossos filhos assim.
Quando o menininho chega com 4, 5 anos de idade dentro de casa chorando que apanhou na rua, a gente fala para ele assim: eu vou te pôr uma sainha de mulherzinha. Por que mulherzinha? Por que mulherzinha é desqualificativo? Por que chorar não é humano? Ele está chorando, ele é humano. Pode chorar? É humano, os homens choram. Os países onde os homens choram, onde eles se ajudam, onde as mulheres trabalham fora e estudam, os dois crescem, as crianças crescem, eles são muito mais prósperos, eles viajam, eles compram casa, carro, tudo, porque os dois se unem. Então, está comprovado que o homem também está em sofrimento, o homem está perdido, porque ele não quer mais ser esse machista que nós criamos muitas vezes dentro de casa, e ele não sabe ser outra coisa. Então, é importante a informação. Eu vou deixar aqui um telefone, se você quiser fazer parte de projetos com palestras, que nós façamos visitas no seu bairro, conversamos com seu marido. Nós temos um exército de Marias da Penha, não para prendê-lo, mas para poder explicar essa situação. Você pode ligar para o 99987-5303. 99987-5303, você fala conosco e a gente pode levar uma palestra, fazer uma visita domiciliar. E o importante, denuncie. E isso também, Isabel, vamos falar assim, das muitas vezes a mulher, ela quer entender de uma certa forma que violência contra a mulher é só agressão física. Não. E não é isso. A Lei Maria da Penha prevê 5 tipificações. Tá? A Lei 11.340 de 2006. Fez 10 anos o ano passado, fazer 11 anos agora em agosto, dia 7 de agosto. 5 tipos de violência a lei prevê. Primeiro tipo, psicológica. Sua burra, a casa tá suja, você não faz nada igual a sua mulher, a sua mãe, sua família não presta. Então, em 4 paredes, chama psicológica. Se ele ri de você em público, leva intimidades na roda de amigos, fala das suas coisas, te coloca naquela berlinda e você está sempre ridicularizada, é Lei Maria da Penha, é moral. Então, psicológica é quando ele te humilha em 4 paredes. Quando ele te humilha em público, é moral, é a tipificação moral. Sexual. Não é porque você é casada que você tem que se submeter a todo tipo de sexualidade que você não concorde. Assistir filme pornográfico que você não queira, se submeter a fazer sexo de uma forma que você não queira, com pessoas, com outras pessoas e outras situações. Tudo que vá contrário à sua vontade é Lei Maria da Penha. É contra a sua vontade, não é porque você é esposa que você tem que se submeter. Outro tipo, patrimonial. Rasgou a sua identidade. A primeira coisa que o agressor faz é rasgar os documentos dela. Porque assim ela não tem como levar as crianças, não tem como fugir. Tenha sempre cópia dos seus documentos, uma mudinha de roupa, você que vive com um homem violento, uma mudinha de roupa, cópia dos documentos e um dinheirinho sempre na casa de um irmão, de um parente da igreja, um irmão da igreja, uma associação, alguém que você confie. Porque na hora do risco, pegue as suas crianças e saia correndo, não se preocupe com mais nada. E aí você já vai ter lá um dinheirinho, você já vai ter lá a cópia dos seus documentos, você já vai ter uma roupinha, um sapatinho, alguma coisa, uma havaiana, que seja para você sair correndo e se livrar dele, porque ele mata. 83% das mulheres no Brasil morrem dentro de casa, na frente dos filhos, por ex-companheiros, por maridos, namorados e relacionamentos. Então é muito grave. E eu lembro também do caso da Luísa Brunet, que é um caso que não é tão velho, né? Não, logo no início do ano. Aconteceu aí que todo mundo fica, né, abismado. Gente, uma mulher dessa alta sociedade, é pra gente saber e ver que não é classe social, é só porque tá lá no top, ou é alguém que mora numa favela. Violência perpassa todas as classes, todos os níveis, religiões, perpassa tudo. Ele é cultural. Não é droga e não é bebida. Ele estava bêbado. Ele estava drogado, matou. Não é verdade. Porque nos países onde a droga é lícita, onde a bebida é lícita, por Alemanha, Noruega, as pessoas podem se drogar, podem beber até cair, eles bebem muito. Lá ninguém mata a mulher. Então por que aqui mata? Porque como o machismo está dentro dele e ele está fracassado e ele não quer passar essa imagem fracassada para a mulher, ele está fracassado com ele mesmo, quando ele bebe ou quando ele se droga, ele deixa esse machismo vir.
Nos outros países, uma mulher, por exemplo, a menina no Rio de Janeiro, ela chegou na boca de fumo para 16 anos já tinha um filho. Chegou na droga para se dar como prostituta em troca da droga. O que aquele homem fez? Colocou ela com 30 homens. 30 estupradores, levou a menina de 16 anos para ser estuprada por 30. Ela drogada, inconsciente. O que ela tinha que fazer na boca de fumo? Não interessa. É uma menina doente, drogada. Não justifica o machismo colocar essa mulher para ser estuprada por 30. Qualquer um de nós, por mais bonita que seja, você pode chegar nua na boca de fumo da Noruega, ninguém vai te drogar, ninguém vai te estuprar, ninguém vai tocar em você. Porque lá existe educação, existe respeito, existe cultura. As pessoas têm dependência química, sim, mas essa dependência moral, essa condição desqualificada moral, que olha a mulher como desqualificada moral, só nos países machistas, infelizmente. Então a culpa é sempre da mulher. O que ela estava fazendo 11 horas da noite no ponto? O que ela está com essa mini saia? Por que ela não está em casa? Mas mesmo as mulheres que estão em casa, mesmo as que não saem, as que se submetem estão morrendo. Porque simplesmente, como eu disse, quando ele se frustra, ele tem que descarregar e a mulher é segunda linha. Porque nós falamos para essa criança, você é uma mulherzinha. Nós desqualificamos a mulher, nós mesmos, mães. Por que chorar? Por que chorar é ser mulherzinha? Ele é um ser humano, está com medo. Aí ele cresce tendo que engolir que ele não pode ter sentimentos. Ele cresce achando que mulher é adjetivo desqualificativo. Mulherzinha é coisa ruim. Ser mulherzinha, ser mulher é ruim. Aí ele casa com uma mulher. Aí o que ele faz com essa mulher? Ele destrói ela. Ele não pode amar uma mulher que sempre foi adjetivo desqualificativo. Então, cuidado quando você educa o seu filho, a sua filha. A sua filha tem que limpar, lavar e cozinhar. O seu filho é carrinho, bola e rua. Por quê? Ele tem que ajudar nos afazeres domésticos. A sua filha precisa estudar como ele precisa estudar. Os dois têm que se respeitar. Irmão não bate a irmãzinha. Eu cresci apanhando do meu irmão. E acha que é normal. Até. Não é normal. Casa, ele já está infringindo uma lei humana. A gente fala assim, puxa, a mulher tem que submeter ao marido. A mulher tem que submeter ao marido, mas ele está infringindo uma lei humana, uma lei dos homens, que é agredir um outro semelhante. Então, como é que você vai se submeter a um homem que ele não cumpre as leis humanas? Que as leis humanas foi criada por Deus. Então, denuncie. Então, eu vou te dar o meu telefone de novo, é 99987-5303. Você que queira uma palestra, uma visita, uma orientação, conhecer mais a lei 11.340, a Superintendência da Mulher está à sua disposição. E, acima de tudo, eduque os seus filhos em igualdade. Não é a questão de gênero, não é isso, é igualdade humanitária. Somos iguais, somos filhos de Deus. Jesus foi o que mais igualou as mulheres. Falou com a mulher samaritana que salvou uma cidade, salvou Maria Madalena que estava com 7 demônios, esperava as mulheres no meio do caminho. Ele foi lá falar depois da ressurreição dele, quem ele encontra primeiro? 2 mulheres que estavam indo ao túmulo. Ele para simplesmente a obra maior dele, que era a salvação do mundo, para falar com aquelas 2 mulheres que choravam no túmulo. Então as mulheres eram respeitadas por Cristo. Então você homem, você mulher, se respeitem suas esposas, mulheres respeitem seus maridos, porque só quando nós tivermos igualdade entre homens e mulheres, teremos um mundo com Deus, um mundo melhor. Ótimo! E você que está nos assistindo nesse momento, você é mãe principalmente, que tem seu filhinho ainda pequenino, ouça, aprenda bem o que foi dito aqui nesta manhã. Comece a ensinar o seu filho que é homem, mas que ele também seja amável. Ame a irmãzinha, porque quando ele crescer, poder também amar a esposa, ser esse homem verdadeiramente de Deus, que ele possa sim ter uma mulher submissa a ele. Mas por quê? Ele vai poder dar até mesmo a vida pela esposa, pela família. Então eu quero agradecer a sua presença, Isabel, nesta manhã, Muito obrigada. De tudo aquilo que foi dito aqui, que com certeza vai servir muito para aquelas que estão nos assistindo nesta manhã. Deus abençoe a todos. Obrigada pela oportunidade. E você, fique com os outros quadros. Não saia daí não. Continue assistindo o programa das Mulheres que Vencem na Graça. Meus
Meus amigos, eu estou lendo aqui a respeito da história de Davi, o doce salmista de Israel, o homem que tinha o coração segundo o coração do próprio Deus. Ele que é um dos 50 personagens que mudaram a história da humanidade. Você consegue encontrar nesta obra referências maravilhosas desses homens e mulheres que foram pessoas simples, mas que através deles Deus fez obras extraordinárias. E por ser um livro de fácil acesso, com referências objetivas, pode ser estudado individualmente e também em grupo. E eu tenho a certeza que edificará muito a sua vida espiritual. De Adão a Jesus é um livro que eu recomendo. Bom dia! Olha nós aqui novamente no programa Mulheres que Vencem, naquele famoso quadro Sola Espictura. Enfatizando que o programa, juntamente com os demais quadros, mas também o quadro Sola Espictura, está tendo uma repercussão a nível mundial. As perguntas que surgem são de outros países também. E você pode ter certeza, você que faz a pergunta para os teólogos, para os exegéticos presentes, né? Nós vamos fazer de tudo, né, Pastor Marcos? Bom dia, Pastor Marcos, né? Bom dia, já comecei falando, mais um bom dia. Acho que todos, mundialmente falando, já nos conhecem, né? Nesse também quadro Espictura. Enfatizando para vocês que nós temos muitas questões que são feitas e nós vamos, né, procurar responder essas questões dentro do conceito bíblico, tá bom? E hoje, para começarmos, ele autorizou, né? Pastora, eu quero fazer a pergunta, né, Pastor Marco, mas eu não quero que fale meu nome, expressa aí ao público, não tem importância. Quando eu falar, né, é porque a pessoa autorizou. E hoje, pastor Wellington Santana, da Espanha, lá da Espanha, da Igreja Batista Restauração da Fé, fez essa pergunta para o programa Sola Espictura. E hoje nós temos aqui já conhecido nosso, né, amável mestre, pastor Marcos César da Batista, né, pastor? Exatamente. Né? Dá um abraço aí ao Wellington, né? Sim. É uma alegria, né? Depois de alguns anos, né, Wellington, receber essa questão, essa pergunta. Ficamos felizes de você estar aí, fora do Brasil, né, ministrando a palavra. É uma alegria poder cooperar com você e com todos que estão nos ouvindo nessa manhã. Olha, é uma pergunta sábia, mas uma pergunta que realmente, eu não vou usar a palavra como teóloga e como exegética, seria até assim, nem vou usar a palavra, mas obreiros, tá? Obreiros é todo aquele que serve a obra do Senhor da casa. Porque senão, pastor Marcos, eu vou ficar falando presbítero, diácono, não, todos os obreiros, né? Foi uma pergunta assim, que você, obreiro da casa do Senhor, não importa se você esteja no altar ou no átrio, né? Ministrando, ou num asilo, ou numa creche, ou dentro de ônibus, né? Eu acho que essa pergunta vai tirar, vai sanar e com certeza virá também de encontro às nossas indagações, que fica bastante. Olha só a pergunta que o pastor Wellington da Espanha fez. No seu ponto de vista, quais são os perigos de aceitarmos supostas revelações como verdadeiras sem observarmos se as mesmas se sustenta ao ser confrontada com as Escrituras? Wellington, que pergunta, né? Mas nós temos o prazer de ter um mestre e professor de grego há muitos anos e é ele que vai responder. Pastor Isani, mas não é a senhora também como teóloga? Vamos, ele que vai responder, a gente falamos junto, né, pastor? Por favor. É uma pergunta muito interessante, por sinal, né, pastora? Pelo fato
de estar adentrando nos meios eclesiásticos esta questão de novas revelações. E é algo que nos preocupa, porque como nós estamos trabalhando o conceito sola escritura, deve haver, por nossa parte, uma preocupação e, ao mesmo tempo, levar a todos a entender que isso é muito perigoso. Querer criar ou gerar novos conceitos fora da Escritura. E, dentro disso, não é por acaso, se nós pegarmos aí um estudo, fizermos um estudo do surgimento de muitas seitas, pastoras, inclusive, essas seitas surgiram por quê? Porque começou a nascer ou aparecer, né, novas revelações. Isso aconteceu com muitas seitas. Hoje há no mundo 10 mil seitas, e muitas dessas seitas surgiram porque novos conceitos foram se infiltrando dentro da igreja evangélica, e o resultado está aí no que nós vemos hoje. Sendo que a própria Bíblia diz, no livro de Gálatas, capítulo 1, que qualquer que trouxer outro evangelho, a não ser esse que já foi anunciado, seja considerado anátema. Anátema é maldito. E o que está acontecendo? Esses novos conceitos, eles estão adentrando as igrejas, e eles não estão passando pelo crivo, pelo julgamento da palavra, e estão até alguns sendo já considerados como sendo conceitos certos e verdadeiros, sendo que os mesmos estão indo de encontro à palavra de Deus, o que nos preocupa. E entendo ser importante essa pergunta e este momento para mais uma vez, pastor, destacar que todo novo conhecimento ou nova doutrina que surge, se ela não tiver como base, se ela não for balizada pela Escritura, pode ser o melhor conceito que uma mente humana venha criar. Se não for balizada pela Escritura, tem que ser desprezado com todas as letras, sem dó e sem piedade, inclusive. Nós não podemos nos deixar envolver com esses conceitos e dessa forma comprometer as Escrituras. É verdade, e é um perigo gravíssimo, né? Porque o que acontece por não ter o conhecimento, que depois nós vamos entrar na parte também teológica, aí para auto nos defendermos, vem as linhas também de pensamento, né, pastor? Exatamente. Hoje a gente encontra muitas linhas de pensamento. É importante, sim, só que o mais importante é que essas linhas de pensamento passem pelo crivo da palavra de Deus. Exatamente. E o quadro das mulheres que vencem, sola escritura, enfatizando que todas as perguntas passadas pelo crivo da realidade bíblica. Aí você fala assim, pastora, mas a senhora sempre cita que vai ter teólogos, doutores, mestrados, exegéticos, porque estão preparados exatamente, né, para poder passar por esse crivo, né, pastor? Porque não é fácil, você passa assim de um dia para outro, né, pastor? Agora vamos lá para a segunda pergunta, né? Ó, tem uma pergunta aqui que eu coloquei na live no Face, que eu também quero ouvir, e todos que estão conectados. Segunda pergunta: por que pregadores preferem alegorizar seus sermões ao invés de expor o real sentido das escrituras pretendida pelo autor? Ou seja, pastor, obreiros, né, tentam alegorizar de acordo com as suas necessidades intrínsecas para ter o domínio do público, das pessoas, né? Então, mas quem vai responder com mais clareza é o Senhor, pastor Marcos. Então, por que alguns pregadores, eles alegorizam assim, com muita ênfase, para em vez de dar uma assim, citar o que já está supracitado na Bíblia, ao invés de querer colocar os seus desejos, as suas vontades, colocar os seus pontos de vista, até linhas de pensamento, sem até o conhecimento profundo, para poder ganhar o público, ganhar as pessoas. Então, voltando à pergunta, por que alguns pregadores preferem alegorizar os seus sermões ao invés de pôr o real sentido, né, pretendido pelo autor? Uma pergunta importante também. O Senhor Jesus, ele usou
alegorias, parábolas para explicar uma verdade. Mas o interessante é que ele nunca fugiu da essência do Evangelho. O problema de aplicar ou usar essas alegorias é comprometer a essência do Evangelho. Por isso que nós temos falado, por vezes sem conta, que é necessário, tudo que nós formos falar ou pregar, ter por base a palavra de Deus. Podemos usar alegorias? Podemos, mas não podemos fazer da alegoria, vamos dizer, a base de um sermão. Jamais, isso aí é um crime. O sermão, ele tem que ter por base o quê? Ele tem que ter por base o estudo exegético da palavra de Deus, né? A prédica, ela precisa ser nivelada a partir da palavra de Deus. Então nós não podemos, assim dizer, numa linguagem mais simples, né? Não podemos colocar o carro na frente dos bois, jamais. Nós temos que construir uma prédica a partir do texto. Podemos usar alegoria, talvez, para trazer um entendimento mais rápido, mas não podemos menosprezar a essência do Evangelho, das verdades, da sólida Escritura. Nós não podemos desprezar isso jamais, pastora. Isso mesmo. Um outro programa nós explicamos porque o quadro chama Sólida Escritura. Fica ligadinho conosco, não desligue, fica aí que tem muita coisa boa, muita pergunta boa, tá bom? E nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. E por semelhantemente, ele tomou o cálice, antes de cear, e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Todo segundo domingo de cada mês, a Igreja Internacional da Graça de Deus realiza a Santa Ceia do Senhor, da mesma forma que o Senhor Jesus fez com seus discípulos. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Venha você também participar desta reunião especial, todo segundo domingo de cada mês, às 7, 10, 14, 17 e às 19 horas, em nossa sede estadual, Rua 13 de Junho, 1033, Centro. Olha nós aqui de novo, nesse intervalo, né? Nós aproveitamos de uma conversadinha com todos que estão presentes, né? E olha a pergunta que foi feita do pastor da Batista da Espanha, o Wellington. É essa pergunta que eu tenho certeza que todos os pastores vão querer ouvir, são as necessidades intrínsecas de todos nós, né? Olha só a pergunta: qual é o maior desafio da Igreja Evangélica hoje? Ganhar novos membros ou manter os atuais? Pastor Marcos,
É com o senhor. Essa pergunta, ela tem algumas conotações, pastora. E dentro que você está nos fazendo essa pergunta, como O Wellington, o da Wellington, Espanha, né? pastor. Wellington, eu fico preocupado com essa linguagem que ele coloca, pelo fato de estar observando em alguns círculos evangélicos, aí algumas igrejas, que parece que a essência de uma igreja está fugindo, está se acabando. Porque quando pergunta para mim se eu tenho que manter os que estão, ou se ainda eu tenho que ir atrás de novos, eu fico preocupado. Por quê? Porque entendemos, pastora, que quando uma pessoa ela é bem ensinada, bem doutrinada na palavra de Deus, essa pessoa ela vai permanecer na igreja em que ela está, que ela congrega, certo? Vai permanecer, e mesmo que haja mudanças na direção ou coisa dessa natureza, ela vai permanecer na casa de Deus. Por quê? Porque a base dela não é quem está na frente, mas é o firme fundamento da sua fé. O que acontece muito, muda líderes, muda pastores. Isso. Aí, como eu brinco muito, vira crente borboleta, né, pastor? Exatamente. E quando um cristão, um crente, ele está bem fundamentado na Escritura, ele vai permanecer, e acredito que a liderança não vai se preocupar como que ele vai permanecer ou não, porque ele está ali não é por causa da liderança, ele está ali por causa do Cristo que nós cremos. Por quê? Porque a sua fé, o seu firme fundamento está onde? Na palavra de Deus. E dentro disso também nós podemos ir para uma outra vertente, pastora, que hoje há um grupo aí de pensadores, eu me nego a dizer que são teólogos de verdade, porque estão ensinando aí em algumas igrejas que hoje não é necessário a pessoa conhecer a palavra de Deus, hoje ela tem que conhecer a administração de empresa. Isso é muito triste, porque a igreja não é uma empresa, a igreja é o corpo de Cristo que somos nós. A igreja não é uma fonte de renda, não, a igreja é uma agência de salvação. E eu fico preocupado quando eu vejo esse grupo de pensadores que estão aí querendo desenvolver, e estão desenvolvendo de certa forma na igreja em que eles são pastores, essa ideia mercantilista. Eu fico muito preocupado, porque aqui no livro, na palavra de Deus, pastor, aqui no livro de Pedro, capítulo 3, né? A segunda carta de Pedro, capítulo 2, pastor, está dizendo para nós aqui que surgirão pessoas ou falsos profetas que eles virão também com essa linguagem. E aqui diz o texto que serão chamados de falsos doutores. E qual é o objetivo deles? O texto diz aqui para nós, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, que o objetivo deles é só lucro, ganhar dinheiro. Eu já tive o desprazer, pastor, inclusive, de encontrar alguém dizendo assim numa sala de aula para formação de obreiros. Vocês têm que entender que a igreja é uma empresa, que os pastores são o chefe e os membros são os clientes e o dízimo é a receita. E eu fiquei meio consternado com isso, porque é um pensamento totalmente distorcido da palavra de Deus. A igreja nunca será uma empresa. E eu até vou ser um pouquinho mais ousado, pastor. Se há um líder, meu caríssimo telespectador, que passa para você essa ideia, esse pensamento que igreja é empresa, esse líder não merece você. Verdade. Talvez, veja bem, somando, se eu estiver errado, você pode colocar, pode até falar assim, entre nós pastores, eu vou administrar, porque paga água, paga luz, tem TV para pagar, é muita coisa, é muitos gastos. Sim. Administrar ali, né? Administrar ali também no mundo espiritual, para que tem muita despesa na igreja, sim, mas tornando ela realmente empresa. É o que eu falo muito, há muitos teólogos, mas será mesmo que são teólogos?
Porque um teólogo verdadeiro, exegeticamente falando, ele vai entrar pela raiz do mundo espiritual e vai trazer a realidade à luz da palavra. E tudo que sai fora ali, né, pastor? Então, por isso, às vezes assim, eu agradeço muito o pastor Marcos César. Eu não gravei, que ainda eu estou escrevendo para o meu testemunho. Quantos anos que eu terminei, foi meu professor, é professor de grego há muitos anos. E eu falei da outra vez e torno a falar agora. Ele batia e falava, filha, ele chama a gente de filha, eu amo isso aí. Filha, a tua igreja é a Igreja Internacional da Graça de Deus. É lá que Deus vai te usar, é ali que Deus vai preparar você. Aqui é só um começo, um preparo, mas é lá. E o missionário R.R. Soares, um grande mestre aí, um pastor, né? O senhor sempre falou para mim, sendo da Batista Independente, né? Sempre elogiando, sempre assistindo. E a Igreja da Graça também é uma igreja muito boa também. Não falando que as demais outras não são. Mas, pastor Marco, tem mais alguma coisa para acrescentar ou já podemos ir para outra pergunta? Dentro desse conceito que formulamos aqui, pastor, é importante observar que a Bíblia tem que ser a nossa base de tudo. Base de tudo. Verdade. E eu preocupo com essa nova ideia que está surgindo e percebo que a passos largos isso vai gerar uma frieza espiritual dentro desses grupos que estão com essa ideologia que igreja é uma empresa, igreja não é. Dentro da estrutura, como nós vemos aqui na Igreja da Graça mesmo, a estrutura aqui é enorme, nós sabemos que tudo se paga, pastor, tudo tem um custo, mas não é isso que faz gerar ou gerir o corpo de Cristo, que é a igreja. Isso faz parte. Jesus tinha essa estrutura no ministério dele. Judas mesmo era o tesoureiro. Exatamente. Bem, ele pisou na bola algumas vezes, né? Derrapou várias vezes. Mas Safira enganando. Exato, mas é ele que cuidava dessa parte administrativa. Jesus, ele cuidava da questão espiritual, da preocupação das almas, de preparar as almas. Essa é a ideia de ser uma igreja. Não é voltado para a questão financeira. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não acontecer com alguns países da Europa, que a gente tem acompanhado, pastora, que estão em total decadência espiritual. Por quê? Transformar a igreja numa empresa. E a igreja, dentro de um conceito bíblico, nunca será uma empresa, porque empresa, tudo que se faz acaba aqui, a igreja não. O que ela faz aqui é para a eternidade. Amém, Jesus. E veja bem, eu como teóloga também, exegética também, eu vou deixar um finalzinho aqui, pastor, no meu ponto de vista. Se o senhor tem a liberdade, como meu professor também, né? Eu acho que tudo isso é falta de maturidade. Para mim, a falta de maturidade espiritual é quando nós não somos capazes de distinguir o precisar e o querer, tá? E não somos capazes de deixar o nosso querer ir. Aí vai acontecer de linha de pensamento, os teólogos, doutores falsos e assim sucessivamente. Terminando aqui o quadro Sola Escritura, eu, pastor Isani, amiga que vos falo com você. Vai aparecer no rodapé, você se inscreve na minha rede social, www.pastorailzani.com.br. Pastor Marcos se inscreveu, vários estão se inscrevendo, enfatizando que é uma rede evangélica. E esse programa sai na RIT no sábado e no outro vai estar na rede social. Suas considerações, bem rapidinho, não temos mais tempo, pastor? Ok, eu agradeço mais uma vez, pastora, pelo espaço que está sendo aberto e sempre se colocando à disposição para ser útil na obra do Senhor. Deus abençoe você, seu ministério, o Ministério da Igreja da Graça, né? Pastor missionário R.R. Soares, pastor Anderson, que tem aberto as portas para que possamos cooperar com alguma coisinha acerca da nossa fé e da sola Escritura. Amém. Fica ligadinho no programa também Sola Escritura e terminando esse quadro, tem outros quadros maravilhosos. Olha, sábado, agora, né? 10h10. Não desliga, não vá tomar café, tem outros quadros muito bons e até a próxima gravação. Bom,
nós chegamos ao final desse programa abençoado que Deus nos deu. Quero agradecer a Deus primeiramente, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. E eu quero agradecer ao pastor Anderson, agradecer a toda a produção que tem tido uma paciência grande conosco aqui e agradecer a todos vocês também que estão nos assistindo nessa hora, porque se não tivéssemos vocês para nos assistir, com certeza esse programa nem poderia nem ir no ar se não tivesse telespectadores. Mas graças a Deus, obrigado, agradeço mesmo de coração e teremos aqui a mensagem com a pastora Andréa Rocha, um recado direto do coração de Deus para vocês. E até o próximo sábado com mais um programa Mulheres que Vencem em nome de Jesus. E eu não quero deixar, aproveitando a oportunidade, eu quero convidar vocês para hoje às 6 horas, o clamor. Venha participar. Olha, nós estamos em tempo de oração, nós precisamos orar, gente. Tanta notícia que a gente tem recebido aí, de tantas coisas que estão acontecendo, nós temos que unir a fé, as igrejas, e nós temos esse momento precioso, unir a nossa fé e orar. Porque a Bíblia fala que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Vem estar conosco sábado agora, a partir das 6 da tarde, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo sábado com mais um programa, em nome de Jesus. Olá, queridos! Olá, casais que nos assistem! Olá, esposas! Olá, maridos! Sejam bem-vindos a mais uma semana de estudos, a mais uma semana de ministração sobre a vida de cada um de vocês, amém? Como eu falei na semana passada, o mês de junho chegou ao fim, mas o nosso estudo não. Então nós decidimos continuar avançando com ele, adentrando aí o mês de julho e ser a bênção para as nossas vidas, amém? A gente ajusta um pouquinho a programação que já estava, inclusive, separada para julho, para que você possa continuar recebendo da parte de Deus orientação para o seu casamento. Como eu tenho sempre dito aqui, em Deus tudo é possível. É da vontade do Senhor salvar o seu casamento, trazer de volta ao seu lar, a sua casa, a alegria, a paz e o amor celebrador, que é o nosso quinto segredo. Amor celebrador, reacendendo a alegria no casamento. Homens, vocês se lembram como se sentiram ao levar o primeiro amor da sua vida em casa? Mal podia esperar para apresentar à família e aos amigos, não é verdade? O seu amor foi festejado e você esperou um sinal de aprovação das pessoas mais confiáveis. Era a menina dos seus olhos. Não estamos falando de levar a sua namorada para conhecer os seus pais, não. Estamos falando do seu caso de amor com o seu primeiro carro. Certamente as suas primeiras 4 rodas lhe custaram muito. A aparência dele não importava, se fosse novo ou usado, o que você queria mesmo era dirigir. Por isso, estacionou cuidadosamente longe dos outros carros para evitar possíveis arranhões. Você o manteve sem marcas internas nem externas e deve ter passado as suas tardes de sábado encerando e polindo ele até ficar com um brilho intenso. Contudo, a beleza do seu primeiro carro começou a se apagar. Os amassados foram se acumulando, o tapete desgastou e o vinil do painel começou a rachar. Foi inevitável. Diante disso, você mal podia esperar para trocar a sua sucata velha por um belo e novo modelo. Diferentemente do carro, o seu casamento é um compromisso para a vida inteira. Quando ele não tiver mais o frescor da lua de mel e o brilho estiver desgastado, você não pode simplesmente trocá-lo por outro. Inúmeros homens e mulheres hoje em dia estão substituindo o cônjuge por algo mais novo, mais agradável, mais bonito, mais excitante. Isso acontece quando se divorciam ou quando se apegam a objetos ou a atividades aparentemente mais atraentes. E por que eles agem assim? Porque um dos cônjuges, ou ambos, perde o valor infinito do amor conquistado. É necessário manter o vigor e a intensidade do amor, mesmo com o passar dos anos. A caminhada está pesando no seu casamento?
No dia do seu casamento, você transbordava a felicidade e declarou com alegria o compromisso eterno na presença de familiares e amigos. Foi um momento em que toda a emoção do poema de amor do rei Salomão tomou a sua vida. E ele diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Porém, quando o relacionamento já percorreu alguns quilômetros e juntou alguns arranhões e amassados, manter o regozijo com o outro não é fácil, principalmente se muitas decepções não resolvidas se acumularam. E se a esposa relaxou com a aparência e deixou de ser aquela mulher com quem você se casou? E se o marido está com 18 quilos a mais pendurados sobre o cinto? E se o extrovertido com quem você se casou tiver se tornado entediante? Para onde foi o encanto? Tem como trazê-lo de volta? Quando envelhecem, os casais perdem um pouco do seu brilho natural. Muitos casais se separam quando esse brilho fica embaçado e as marcas em seus casamentos vão desde o desejo até o ódio. Sentimentos de tédio, decepção ou desprezo podem levar os casais para bem longe dos sonhos que tinham para a sua união. Se você estiver passando por isso, como manterá a sua empolgação com o passar dos anos? O que terá para celebrar? Você espera que o seu casamento melhore com o tempo ou só precisa fazer o melhor com o velho modelo do passado? A alegria do casamento acaba para aqueles que não se dedicam à relação. Já para os casais que investem e celebram o amor, existe sim uma felicidade infinita. Esse é o amor celebrador, o quinto segredo para um casamento duradouro. Vale a pena celebrar o amor. O amor celebrador é um sentimento que impede o distanciamento entre o casal, possibilitando que vocês se apaixonem e se descubram cada vez mais. O amor celebrador se alegra com o seu casamento e ajuda a se sentirem cuidados e atraídos um pelo outro. Não se trata de um sonho, não. É uma fase que você já viveu, uma fase do romance já experimentado por vocês e que precisa agora ser resgatado no seu casamento, trazendo alegria e ajudando a construir um amor duradouro. Reconquistando a alegria. O relacionamento que não é festejado fica estagnado, por isso nós precisamos cultivar o amor celebrador dentro do casamento. Isso traz de volta a ternura do primeiro amor de um jeito ainda melhor, retoma a admiração e demonstra afeto um pelo outro. Se perguntássemos a você 3 motivos para comemorar, qual seria a sua resposta? Você ficaria sem resposta? Talvez não encontre motivos para celebrar, não é verdade? Os dias de alegria e entusiasmo conjugal acabaram quando os filhos começaram a chegar e a lua de mel também acabou. A Bíblia oferece uma orientação firme sobre como reconquistar o aspecto celebrador do amor, o qual pode ter se esfriado com os anos. A solução está no livro de Apocalipse, quando Jesus repreendeu os crentes de Éfeso por abandonarem o amor verdadeiro por ele e pelo próximo. E a palavra diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Logo depois, o Senhor dá 2 conselhos que eles podem fazer para corrigir o problema. E ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus não disse para esperar o antigo sentimento de amor para se levantar novamente, não. Ele mandou pensar no primeiro amor por ele e voltar ao antigo hábito de se dedicar a Deus. Essa passagem nos ensina a ter total comprometimento com o Senhor. E o mesmo princípio se aplica ao relacionamento conjugal. Você se lembra dos primeiros dias do seu relacionamento antes mesmo de se casarem?
Qual era o tamanho do seu amor naquela época? Como demonstravam afeto um para o outro? Quais atitudes e hábitos apaixonados vocês praticavam? Como voltar a esse entusiasmo que vocês sentiam? No nosso programa de amanhã, daremos a você 4 dicas para que você pratique o amor celebrador, trazendo de volta a alegria para o seu casamento e a base para um amor duradouro que suporta e enfrenta todas as adversidades. Saibam, queridos, que o Senhor deseja ajudar cada um de vocês a se tornarem um marido e uma esposa melhor. Dê uma chance a Ele, você não vai se arrepender. De tudo que eu quero, mais do que eu tenho, mais do que eu espero. Teu amor é o bem mais precioso pra mim. Mais lindo que as belezas, maior que as riquezas, mais alto que o céu, mais brilhante que as estrelas. O teu amor é o bem mais precioso pra mim. Mesmo se eu juntasse os corações, não bateriam tão forte quanto o teu bate por mim, meu Deus. Nem mesmo se eu juntasse as águas do mar, não seriam o suficiente para afogar o teu amor. Não bateriam tão forte quanto o teu bate por mim, meu Deus. Nem mesmo se eu juntasse as águas do mar, não seriam o suficiente para afogar o teu amor, meu Deus. O teu amor não é igual a nenhum outro. O amor do Pai, perto do teu amor é pouco pra eu viver. Teu filho teve que morrer por mim. O teu amor não é igual a nenhum outro. O amor do Pai, perto do teu amor é pouco e pra eu viver. Teu filho teve que morrer por mim. O teu amor não é igual a nenhum outro. O amor de um pai, perto do teu amor é pouco e pra eu viver. Teu filho teve que morrer por mim. O teu amor não é igual a nenhum outro. O amor de um pai, perto do teu amor é pouco e pra eu viver. Teu filho teve que morrer por mim. Nem mesmo se eu juntasse as águas do mar, não seriam o suficiente para afogar o teu amor. Levanta, levanta,